Estamos aqui para mais um vídeo, conforme a gente anunciou, né, naquele videozinho tampão. Dessa vez nós vamos falar sobre uma classe de submarinos convencionais, de origem inglesa, a classe Oberon. É um vídeo um pouco mais longo que o normal, porque foram construídos 27 unidades. Então, eu sei que tem gente que não acompanha vídeos muito longos, então eu só vou dar uma dica, né? Até o minuto 14, até o minuto 14 e 15, são coisas de caráter geral. No minuto 15 começam a descrição dos submarinos ingleses, depois seguidos por australianos, canadenses e chilenos. Os brasileiros, para aqueles que quiserem abreviar e ir direto para os brasileiros, depois dos primeiros 15 minutos, começa no minuto 38. Tá? Não houve como fazer um vídeo mais curto. Esse vídeo tem mais de 50 minutos, o que não é um padrão no meu canal, mas dessa vez tive que fazer, porque para cobrir os 27 não havia como não chegar a esse tamanho. Além do que, um dos nossos submarinos teve um acidente grave e que demandou uma boa parte do vídeo na parte brasileira. Então é isso, eu espero que gostem e vamos direto logo para o assunto. E lembrando aqueles que ainda não assinaram o canal, que gostarem do conteúdo, que assinem o canal e marquem aí para receber as atualizações. Vamos lá para o classe Oberon. Ok, então vamos começar pelas fontes, né, como sempre a gente faz. A fonte Subbrief, né, o canal Subbrief, que eu uso bastante, tenho sempre referenciado, mas nesse caso somente para os submarinos construídos na Inglaterra e aqueles que foram adquiridos por Austrália, Chile e Canadá. Para os brasileiros, não a Subbrief não foi fonte. Né? Poder Naval é um site que sempre aparece aí nas minhas referências. Ele também é muito importante no problema que a gente teve com o toneleiro. Nós vamos chegar lá no final e ele tem uma descrição bastante detalhada do acidente. Navios de guerra brasileiro, o NGB, foi usado para alguns logs. Esse site é um site muito light, ele só traz perfumarias, mas eu escolhi, dentre algumas coisas, as mais importantes. O Saturnax, que é um site de fotos, né, no Twitter, em que algumas fotos foram tiradas de lá, e fotos do Google Image, né, são algumas das fotos que vão aparecer aí, foram tiradas direto do Google Image. Muito bem, a classe Oberon foi uma classe exitosa de submarinos. Né? Foram um total de 27 unidades, construídas sendo 3 para o Canadá, 6 na Austrália, 2 para o Chile, 3 para o Brasil, e a própria Royal Navy, ela absorveu 13 unidades, um total de 27, né? No chamado Oberon SSK, né? Royal Navy, era considerado submarino de ataque, mas nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre se essa classificação seria bem correta para esse submarino. Né? Bom, a classe Oberon é o Porpoise marca II. Né? O Oberon é uma sequência direta da velha classe de submarinos Porpoise. Ele tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, apenas ele é construído em aço mais resistentes e com novos materiais, como, por exemplo, o domo de Somar, com resina de plástico reforçado, novos materiais, evidentemente, mas são as mesmas dimensões. A classe Porpoise foi construída de 56 a 59 e serviu até os anos 80. Foi o primeiro submarino construído pelos britânicos depois da Segunda Guerra. O Porpoise era baseado num U-boat alemão, o tipo 21, né? Um bote alemão U-21. Projetado como submarino de patrulha, mas usado como submarino de ataque, assim como nós vamos ver também o caso do Oberon. Foram construídas 8 unidades. Nessa imagenzinha aí, a gente vê o Rorqual, que é um submarino da classe Porpoise. Ele é tão parecido com o Oberon que, se você confundir dois deles, um atracado ao lado do outro no cais, você não vai ser
não vai ser, ninguém vai reclamar disso, né? Porque realmente você vai ser perdoado, porque eles são muito parecidos, né? O porpoise já era silencioso para aquela época, e evidentemente o Oberon é um submarino um pouco mais silencioso. Vamos aí aos estaleiros que construíram os Oberons de 1957 a 1978. Foram 27 construídos em 4 estaleiros. O Cammell Laird, 4 foram construídos lá. Chatham Dockyard, foram construídos 6. Scott Shipbuilding Engineering Company, 11 foram construídos lá. E a Vickers Armstrong, que foi a que construiu as do Brasil, 6 foram construídos lá. Vocês vejam aí, na sequência, de cima para baixo, as fotos desses estaleiros, né? Vamos ver aí o Oberon pelos números, né? O Oberon padrão construído para a Marinha inglesa e que pouco diferiu, nós vamos ver, para as outras marinhas. No formato não houve mudança alguma, né? Comprimento de 90 metros, 295 pés, uma boca de 8,1 metros, 26,5 pés, calado de 5,5 pés, 5,5 metros, 18 pés, profundidade de teste de 200 metros, 650 pés. Essa é uma das limitações, nós vamos ver. Deslocamento de 2.410 toneladas, uma velocidade submersa de 17 nós, é uma velocidade baixa e não podia ser mantida, né, por muito tempo. Quer dizer, não era uma velocidade que pudesse ser mantida por horas seguidas, né? Aí as baterias se esgotariam. O alcance de 10.350 milhas náuticas e, no caso inglês, uma tripulação de 69, 70 homens. Subiu um pouco mais nos outros submarinos, nos outros países, a gente vai ver isso. 2 motores diesel D16, 3.680 HP, Admiral Standard, 2 geradores de 1.280 kW, 2 motores elétricos de 3.000 HP, é uma potência razoável para um deslocamento desse tipo, né? 6 tubos de torpedos de Avante de 53 centímetros, poderão levar 20 torpedos ou 50 minas, o que é bastante mina, né? E 2 tubos de torpedo a ré também de 53 centímetros. Eram torpedos menores, um torpedo defensivo, provavelmente. Ele não tinha, no caso do inglês, ele não era um M20S, ele não era nem guiado nem nada, disparava e pronto, tá? Esses torpedos foram logo abandonados, tá? Porque não tinham muita eficiência, foram logo abandonados. E os tubos, até na Marinha Inglesa, há relatos que foram utilizados até para estoque, embora não seja um local muito adequado para estocar nenhum tipo de material, né? Muito bem. Esses torpedos são os torpedos elétricos, né? Vamos ver aí um pouquinho sobre cada um desses estaleiros que participaram da construção desse navio. O Cammell Laird Shipbuilding, fundado em 1828, no rio Mersey, na região da cidade de Liverpool, né? São 130 acres, isso equivale mais ou menos a 526 mil metros quadrados, ou meio quilômetro quadrado, né? Com 4 diques secos. Esse estaleiro construiu 4 submarinos da classe Oberon. Ele hoje constrói e repara os navios comerciais e plataformas de óleo offshore. Construiu um navio nuclear civil e também esse estaleiro faz reparos e manutenção de navios da Royal Navy. O Chatham Dockyard, né, construindo navios desde 1567, de 1567 até 1984. Né? Empregou, nesse período, cerca de 10 mil trabalhadores especializados. São mais de 400 acres, são 1,6 milhões de metros quadrados, de oficinas, diques secos e depósitos. É um verdadeiro campus, né? Tanto que, após 84, ele foi dividido em 3 seções, incluindo o Chatham Historic Dockyard, a Medway Port Authority, o qual continua a construir navios comerciais, é como se fosse um yacht club, uma coisa desse tipo, né? E uma região urbana que é a área de uma universidade em Medway, e uma marina, né? Então você veja que
essa enorme área foi dividida em três partes diferentes. Existe uma proposta para torná-lo um site de herança mundial. Ainda está em estudo, em aprovação. Seria uma boa, se fosse aprovado, um estaleiro que funciona desde 1567. Funcionava desde 1567. O Scott's Shipbuilding and Engineering Company, fundado em 1711 e faliu em 1993. Ele é localizado na Escócia, no Rio Clyde. Esse pessoal aí inventou o snorkel para submarinos em 1917, mas nunca foi usado, né? A ideia deles. Muitas pessoas trabalhavam na descoberta de alguma coisa para essa finalidade, o snorkel, né? Foram muitos projetos diferentes, né? Durante a Segunda Guerra, o estaleiro construiu 3 cruzadores, 20 destroyers e 12 submarinos. Uma atividade bastante grande, né? Em 61, o estaleiro foi reposicionado para construir tanques e graneleiros. Os submarinos foram construídos de 59 a 75. Ele construiu 11 submarinos da classe Oberon. Vocês vejam aí a figurinha, essa sala enorme aí de projetistas, nessa época sem computadores, né? Eram arquitetos navais trabalhando na régua de cálculo, né? Era outro mundo nessa época, tá? Tudo na mão, na régua de cálculo, diferentemente de hoje, né? A Vickers Armstrong, que depois mudou para Vickers Shipbuilding and Engineering, fundada em 1871 como Iron Shipbuilding Company, depois foi renomeada para Barrow Shipbuilding Company, tem muita troca de nomes também na Inglaterra. Localizada em Barrow-in-Furness, na Inglaterra. Em 55 tornou-se Vickers Armstrong. Finalmente trocou o nome para Vickers Armstrong. Ela construiu 6 classes Oberon, dentro desses 6, os 3 brasileiros. Tá? Em 1988, ela comicamente soldou uma seção principal do HMS Triumph de cabeça para baixo. Você veja, eles soldaram e ninguém falou nada, né? É como se ninguém quisesse apontar o erro. Até que chegou um ponto, né, que com dobradiças e escotilhas, tudo invertido, eles tiveram que se mancar, né, cortar e fazer de novo. Então, um estaleiro, o porte da Vickers Shipbuilding faz um erro crasso como esse, e a turma seguiu os planos ou olhou errado os planos e seguiu em frente e demorou alguém falar alguma coisa. Em 2007, tornou-se parte da BAE System Submarine Solution, né, que é um conglomerado de várias empresas médias, pequenas e grandes, e daquelas que hoje no mundo moderno você fica até difícil de saber onde está localizada, né, porque faz parte de um conglomerado enorme. Né. Bom, o navio líder da classe Oberon na Royal Navy foi o HMS Oberon, HMS 09, que deu exatamente o nome à classe. Né. A sua quilha foi batida em 28 de novembro de 1957, né, lançado em 18 de julho de 58, comissionado em 24 de fevereiro de 61 e descomissionado em 1986. Um período de construção muito bom, né, para um primeiro da classe. Né. A Praça d'Armas era também a área de dormir da tripulação. A tripulação comia, jogava cartas e jogos de salão, assistia TV e dormia no mesmo espaço. Né. Isso leva a crer que o regime era um regime de 24 horas, diferente de hoje, em que, enquanto uma equipe está no serviço, a outra está no descanso. Né? Havia também uma curiosidade, o Tot Time, que era uma ração diária de rum, anunciada como chamada do Up Spirits. Né? Essa prática foi abandonada nos anos 70, é uma prática que não ia dar muito bom resultado mesmo. Né? Serviços religiosos eram realizados na sala de torpedo aos domingos, eram supervisionados por um oficial de posse de um livro de hinos, e algumas passagens eles cantavam aquela música, Aqueles que Perecem nos Mares. Né? Aquele hino, né? Aqueles que Perecem nos Mares. Vamos falar um pouco de torpedos e sistema de direção de tiro. 6 tubos de torpedo, 53 centímetros, como a gente já via, portavam uma mistura de Mark 24, Tigerfish e Mark 8. Né? 2 tubos de 53 centímetros a ré eram menores, eles só tinham 3,6 metros, 12 pés. Esses tubos de ré disparavam torpedos marca 20S e foram retirados de serviço nos anos 80. E há relatos
na Royal Navy que esses tubos eram usados como depósito. Não é um lugar muito adequado, mas provavelmente eles devem ter feito uma adaptação para usar como depósito. O controle de torpedos era um marca 17, né, que era analógico, né? A direção de torpedos, marca 37, também era analógico. Vocês vejam aí uma figurinha embaixo. O operador mantinha 2 pontos alinhados para direcionar a arma. Você está vendo ali uma cruzinha no monitor da direita, uma referente ao alvo e outra referente ao próprio torpedo, ao rumo do torpedo, né? São duas, né? O operador manualmente direciona a arma. Uma cruz representa a direção do alvo a partir do torpedo e a outra o rumo do torpedo. O operador tem que manter uma sobre a outra, e se você combina a direção de alvo com a direção do torpedo, você tem um tiro certo, né? Então isso era totalmente analógico, era bem manual, bem primitivo. Nós vamos ver que os nossos receberam algo um pouco mais moderno e digital. Vamos falar um pouquinho de sonares e sistemas de comunicação, sem nos determos muito, né? A gente vê que muita coisa nesses pequenos submarinos, muita coisa existia. Todos os espectros de frequência existiam. Nessa figurinha, vocês podem consultar aí, você vê que tinha um ALK, que é lançado como uma pipa, né? É um mecanismo para arrastar, é bastante complicado, pode gerar ruídos e pode embaraçar. E o submarino, quando lança esse ALK, né, essa pipazinha, né, de comunicação, ele precisa ir a uma profundidade de periscópio para receber o fluxo de mensagem. Aí recebe o fluxo de mensagem e sobe, né? Ele joga a boia, recebe as mensagens e recebe. Não precisa modificar a profundidade para isso, o que gera menos ruído, né? À direita, vê-se os sonares. Eu não vou também me deter muito, porque inclusive não sou especialista nessa área, mas é de se notar nessa época algo como uma rede passiva. Vocês vejam aqui nomeado como número, se eu estou vendo bem aqui, é 188, aquelas séries de pontos na lateral, são hoje o que a gente, não é exatamente, mas representam o que hoje a gente chama o flank array, que são os sonares de flanco das marinhas modernas. Então esse navio, nessa época, já tinha alguma coisa nesse sentido. Então, nessas duas relações aí, vocês vejam os equipamentos e está indicado na figurinha o que é cada um. Diesel e baterias e motores, né? São, como disse, dois 1840 HP, Admiralty Standard, B16, então aí a figura mostrando aí à direita. Motores elétricos de 3.000 HP, girando os dois eixos. No lado esquerdo você tem o controle aí desses motores elétricos aí. E à direita, embaixo, você tem um compartimento de baterias. No começo, esses navios tinham muito problema de confiabilidade nos motores diesel, né? Esses navios ingleses ficaram mais confiáveis assim que o programa avançava, mas existem relatos de permanência na superfície enquanto os motores diesel eram reparados, e também relatos de retorno ao porto usando apenas um dos motores. Então, essa era uma vulnerabilidade. Esses motores nunca foram muito confiáveis, pelo menos nos barcos ingleses, né? É possível que o que a gente vai ver depois, os que são chamados de super-O's, né, o que foram vendidos, eles pudessem ser um pouco melhor. Aí nós estamos vendo uma área de operação do Oberon da Royal Navy. O principal teatro de operação deles, né, era a European Arctic Region, a região ártica da Europa. É lá que eles gostavam de ficar, né? Profundidade de periscópio, verificando o tráfego. Alguns deles fizeram operações especiais de fuzileiros, deixando e recolhendo depois, né? Havia uma prática muito comum dele lá, lógico que a menos de 500 pés, em locais rasos, eles sentavam no fundo e ficavam na Península de Kola ouvindo o tráfego russo, né? No Mediterrâneo e no Báltico eles também operaram, mas em frequência bem menor. Lembrar que alguns desses submarinos chegaram aos anos 2000, né? Foram submarinos de longa duração, né? Então nessa figurinha aí você vê a área de atuação, tem uma representação aí do pessoal de fuzileiro aí desembarcando numa praia, né? Bom, vamos ver em seguida, nós já vimos o líder, vamos ver os demais, rapidamente, os demais
da classe obra da Royal Navy. Né? O S-10 HMS Odin, construtor Camel Laird Shipyard, quilha batida em 27 de abril de 59, lançado em 4 de novembro de 60, comissionado em 3 de maio de 62. O S-11, o HMS Orpheus, construtor a Vickers Armstrong, a quilha batida em 16 de abril de 59, lançado em 17 de novembro de 59, comissionado em 25 de novembro de 60 e descomissionado em 1990. É bom a gente ter uma marinha em que os submarinos são numerados numa certa ordem. Embora aqui a gente não vá apresentá-los na ordem, vamos preferir apresentá-los por funções. Tá? Então vamos lá. O submarino em treinamento e a colisão no mar. Esse foi um caso que ocorreu entre o S-20 e o HMS Opportune. O construtor foi o Scott Shipbuilding, quilha batida em 26 de outubro de 62, lançado em fevereiro de 64, comissionado em dezembro de 64 e descomissionado em junho de 93. E o S-11, o HMS Orpheus. Em junho de 65, esse submarino estava em treinamento no Mediterrâneo, no Mar de Malta. Né? Era um treinamento de escape do submarino que estava incluído uma subida a partir de 500 pés de profundidade. As tripulações canadenses e australianas estavam embarcadas, né, para obter experiência, porque eles iam receber essa classe submarina. Então, antes de receber seus próprios submarinos, eles estavam treinando com os ingleses. Em fevereiro de 67, ele colide com outro submarino Oberon, o HMS Opportune, sob mais condições de tempo, ao largo do porto de Portsmouth. O comandante do Orfeu foi considerado culpado e enfrentou o corte marcial. Né? Então, esse é o 11 Orpheus e o S-20 HMS Opportune. Classe Oberon na Guerra das Malvinas. Né? Então, nós temos aí o Olympus, né? S-12 HMS Olympus, construtor a Vickers Armstrong, a quilha batida em março de 1960, lançado em junho de 61, comissionado em 17 de julho de 62 e descomissionado em 1990. O S-21, o Onyx, construtor a Camel Laird Shipbuilding, com a quilha batida em novembro de 64, lançado em agosto de 66, comissionado em novembro de 67 e descomissionado em 1991. Em abril de 82, né, o Olympus, né, partiu da base naval de Davenport e navegou até o Atlântico Sul. O seu papel nunca foi publicamente reconhecido, é possível que eles estavam no Atlântico Sul e não diretamente envolvidos nas operações das Malvinas. O Onyx, esse sim, participou das Malvinas. Ele tinha uma câmara especial para mergulhadores, SBS, que já estava instalada e que o Olympus só recebeu depois da Guerra das Malvinas. Né? Ele participou, o Onyx, na Ilha das Malvinas, na Guerra da Ilha das Malvinas, conduzindo inserção de forças especiais para reconhecimento, no que o submarino era muito bom. Né? Ele foi capaz de se aproximar bastante da linha de praia, muito mais perto do que os submarinos nucleares poderiam. Interceptou transmissões hostis de tráfego e rádio e serviu como base marítima para os fuzileiros, as SBS, as Forças Especiais, as Special Forces. Né? O S-13 Osiris, construtor Vickers Armstrong, quilha batida em 1962, em janeiro, lançado em novembro de 62, comissionado em 11 de janeiro de 64, descomissionado em 1989, e o destino dele foi vendido a canadense para subsalentes. Vocês vejam que as datas são muito próximas, se lembrem que são 4 submarinos que estão construindo esses submarinos. Né? O S-14, Onslow, o construtor é a Chatham Dockyard em Kent, no United Kingdom. Aqui ele foi batido em abril de 59, lançado em setembro de 60, comissionado em agosto de 62 e descomissionado em 1990. Né? O classe Oberon na Guerra Fria. Nós temos aí o S-17, o HMS Ocelot. O construtor foi a Chatham Dockyard, quilha batida em 60, em novembro, lançado em maio de 62, comissionado em janeiro de 64 e descomissionado em agosto de 91. Ele está preservado no Chatham Historic Dockyard, aquela parte do estaleiro que foi dividida em 4 partes, uma delas é um estaleiro histórico, onde estão lá, esse navio, por exemplo, está lá.
Em 1960, ele participou de jogos de guerra da OTAN e de alguns testes de torpedo. Empregava uma tática que eu já mencionei aqui, que se envolvia se assentar no fundo do oceano, menos de 500 pés, obviamente, e ouvir a operação da Marinha Soviética na área. Classe Oberon 15. O 15, que é o S-15 HMS Otter, construtor Scott Shipbuilding Engineering, batido aqui em janeiro de 60, lançado em maio de 61, comissionado em agosto de 62 e descomissionado em julho de 91. O HMS Oracle, construtora Camel Laird Shipbuilding, que ele é batido em 26 de abril de 60, lançado em 26 de setembro de 61, comissionado em fevereiro de 63 e descomissionado em setembro de 1993. Os classe Oberon que operaram na Guerra do Golfo em 91. Tivemos o S-18 HMS Otus, construtor foi a Scott Building Engineering. Aqui ele foi abatido em 31 de maio de 61, lançado em outubro de 62, comissionado em outubro de 63, descomissionado em 1992. E o destino é que ele está preservado em Sassnitz, Alemanha. S-19 HMS, estava errado aí, HMS Opossum, o construtor Camel Laird Shipbuilding, que ele é batido em dezembro de 61, lançado em maio de 63, comissionado em junho de 64 e descomissionado em 93. Sob a Operação Granby, eles conduziram vigilância e suporte a missões especiais de Special Boat Service, né? Poucos detalhes estão disponíveis, além de que estavam presentes, de que estavam presentes nesse teatro de operações. A figurinha aí, só para ilustrar, a entrega e recuperação de forças especiais naquela área do Golfo Pérsico. Agora vamos a uns comentários finais, né, sobre esses classe Oberon da Royal Navy. Tá? É um submarino absolutamente icônico da Guerra Fria, né? Um submarino que teve um sucesso comercial. Extremamente silencioso para os padrões, né? Excelente para operações de forças especiais, na entrega e recuperação de fuzileiros. Uma ótima plataforma para reconhecimento. Agora, ele tinha grandes limitações de profundidade. A profundidade dele máxima era 650 pés, quer dizer, ele não operava abaixo de 500 pés, e na confiabilidade da propulsão. Os motores diesel deles não tiveram muita confiabilidade, apesar de terem sido melhorados com o programa, né? Esse submarino foi aproveitado agressivamente pelas tripulações e serviu em muitas operações, incluindo Guerra das Malvinas e do Golfo, né? Esses, então, são os Oberons da Royal Navy, os 13 Oberons da Royal Navy. Bom, além da Royal Navy, né, nós tivemos Austrália, Brasil, Canadá e Chile, né? Eles são chamados do classe Oberon, os Super O's, né, porque eles tiveram alguns melhoramentos, né, que em função de requisitos de cada marinha que adquiriu eles, né. Cada marinha tem procurou, né, adaptar aos seus requisitos. E a maioria deles teve melhoramentos em seus sistemas, embora de mesma dimensão, mesmo casco, mesmo tudo. Mas eles eram chamados Super-O's. Esses Oberons pelos números, vocês vejam que é a mesma coisa, né, que nós mostramos antes. Não há diferença alguma, né? Vocês vão ver aí, podem comparar com aquela figurinha, não há diferença alguma, né? O que vai variar são requisitos, como eu disse, de cada marinha. Esses submarinos, né, eles sempre foram classificados, né, havia a classificação de serem submarinos de ataque, mas devido exatamente a essa limitação da profundidade e da velocidade submerso, né, a velocidade submersa de 17 nós, e não por muito tempo, eles não podem ser considerados realmente submarinos de ataques. Eles são mais um submarino de patrulha com aquelas missões especiais que eles desenvolvem muito bem. Porque num contato, num embate 1 a 1 com qualquer convencional
mais moderno, mais rápido, ou com qualquer nuclear, eles não têm nem a menor chance. Né? O lançamento de torpedos em uma janela de 650 pés e 17 nós, ele vai sempre denunciar a posição. Quer dizer, a combinação de baixa profundidade e pouca velocidade limita esses Oberon como submarino de ataque. Né? Além do que, hélice de 3 pás também é fonte de ruído. Né? Porque cada pá tem que agarrar uma quantidade grande de água e isso gera ruído. Né? Mais pás, menos mordidas na água. Agora, como eu disse, torpedos, direção de tiro vão variar para cada um de acordo com o país em que foi adquirido. Né? Então vamos começar com os australianos. Né? Repare que esse domo de sonar, né, muito desses Super-O começaram com um antigo sonar que os ingleses tinham, mas receberam um refit para o sonar CSU 341, que é a mais moderna. Nessa figura, então, você pode perceber uma diferençazinha num desses submarinos aí no sonar. O S-57 Oxley, construtora Scott Shipbuilding, batido aqui em julho de 64, lançado em setembro de 65, comissionado em março de 67 e descomissionado em 92. O Allway, Scott Shipbuilding também, quilha batida em 65, lançado em novembro de 66, comissionado em abril de 68, descomissionado em 94, ele hoje está no Museu Marítimo. O S-70, o Owens, construtor é o mesmo, Scott Shipbuilding, quilha batida em 66, lançado em dezembro de 67, comissionado em abril de 69, descomissionado em 95, o destino Australia Maritime Museum. Os ovos australianos tinham alguns equipamentos eletrônicos também diferentes e usavam principalmente sistemas de radar e sonar americanos. Né? Eles tinham um alcance sonar passivo, SPR BRQG4, e um sonar de ataque, esse Krupp CSU-341, que foi depois instalado. Em vez dos torpedos, né, Tigerfish, os australianos usavam torpedos americanos, os marca 48. Tinha uma carga útil um pouco maior, carregando 22 torpedos para os tubos de Vante, 6 dos quais eram pré-recarregados. Pouco depois de entrar em serviço, os tubos de torpedo de popa também foram lacrados nesses 6 submarinos. Os outros 3 estão aí, o S-60 Onslow, construtor Scott Shipbuilding, dos 6 foram Scott Shipbuilding, né? O primeiro aí, o Onslow, o S-60, lançado em dezembro de 67, aquele é batido em dezembro de 67, lançado em dezembro de 68, comissionado em dezembro de 69, descomissionado em 1999, e ele está na Australian National Maritime Museum, desde 99. O Orlon, o 61 e 62 são chamados de Mystery Boat, nós vamos ver por que isso. Né? O construtor Scott Shipbuilding também, que ele é batida em outubro de 72, lançado em setembro de 75, como descomissionado em 4 de abril de 96, e o destino Rockingham Naval Memorial Park desde 2003. E o Otama S-62, quilha batida em março de 73, lançado em dezembro de 75, comissionado em abril de 78 e descomissionado em 2000. Né? Esses 2 navios, que chamados Mystery Boats, eram prioritariamente utilizados para coletar inteligência para os aliados no Mar da China e no Pacífico Sul. Eles possuíam equipamentos especiais, incluindo rádios especiais. Né? Os marinheiros australianos tinham muita preferência para embarcar nesses 2, né? Se tivesse a oportunidade de embarcar. Havia uma cooperação da Marinha Australiana, a canadense e a americana na coleta desses dados. Né? Classe Oberon da Marinha do Chile. O Chile teve 2 submarinos. O S-22 O'Brien, Scott Lithgow foi o construtor, aquele é batida em 17 de janeiro de 71, lançado em dezembro de 72, comissionado em agosto de 76, o descomissionamento é desconhecido, a gente não tem o dado, e ele está preservado em Valdívia, no Chile. O S-23 também no mesmo estaleiro, que ele é batido em janeiro de 72, lançado em 26 de setembro de 73, comissionado em setembro de 76, não temos notícia da data
de descomissionamento e o destino foi sucata, ele foi cortado. Tá? Os submarinos chilenos eram idênticos aos britânicos, exceto por transportar torpedos alemães, né? Os torpedos Sut. Né? A gente não tem histórico nenhum de operação para mostrar deles. Algumas marinhas da América do Sul usavam esse torpedo SUT alemão, né? Além do Chile, a Colômbia, o Equador e o Peru. Né? Muito bem, vamos agora ao Canadá. Né? Também fizeram um upgrade de sonar para os PR Pacific americano, né? E mudaram em 85 para uma direção de tiro norte-americana também, que podia controlar os torpedos, né? Marca 48. O construtor do S-72, Ojibwa, é o Chatham Dockyard, quilha em 27 de setembro de 62, lançado em fevereiro de 64, comissionado em setembro de 1965 e descomissionado em 1998. Esses nomes são complicados, são nomes indígenas, me parece, no Canadá. O S-73, Onondaga, o mesmo estaleiro, quilha batida em junho de 64, lançado em setembro de 65, comissionado em junho de 67, descomissionado no ano 2000. E o Okanagan, mesmo estaleiro, 25 de março de 64 foi a quilha batida, lançado em setembro de 66, comissionado em 22 de junho de 68 e descomissionado no ano de 2000. Né? O destino preservado como site histórico em 2009. Então esses são os três do Canadá. Chegamos finalmente aos submarinos brasileiros. As principais diferenças entre o Oberon brasileiro e britânico estão no sistema de controle de tiro, porque nós tivemos um sistema instalado pela Vickers, da Vickers, instalado nos barcos brasileiros. Os três submarinos brasileiros foram posteriormente atualizados para usar o mais moderno torpedo Mod 1 Tigerfish. São torpedos marca 24 Tigerfish que são filogueados. Né? Essa direção de tiros era Ferrante TIOS 24B. TIOS significa Target Information Ordnance System. Esse sistema é um sistema digital que diferencia dos anteriores, que eram sistemas analógicos, bastante manuais. Né? Com relação aos tubos de ré, né, a história foi parecida aqui no Brasil. Né? Eu me informei com o pessoal que operou os submarinos e esses tubos de ré nunca foram utilizados também. Mas não tenho relato, né, de ter sido utilizado o sistema como depósito. Não é um local adequado, teria que ser preparado para isso. Né? Não há referência na Marinha Brasileira de ter usado esses tubos de torpedos para depósito, mas os torpedos de ré foram logo também desativados. Os nossos submarinos, eles não fizeram upgrade no sonar de proa, com exceção do toneleiro, o último. O toneleiro, em 97, ele completou um período de reparos, onde ele teve substituído o sistema de sonar original, que era Tone M Type 187, para o Atlas CSU 90/61, que também foi integrado com a direção de tiro TIOS. Né? O sonar Type 2004 permaneceu. Né? Esta obra foi realizada pelo Arsenal de Marinha, em conjunto com o Centro Eletrotécnico da Marinha. Esses submarinos da classe Oberon aqui no Brasil foram os primeiros da Marinha Brasileira com periscópios capazes de fazer o perifoto. Né? Então vamos começar pelo Humaitá. Né? O Humaitá foi o primeiro S-20. Né? Ele, Vickers Armstrong, todos os nossos foram construídos na Vickers Armstrong. A quilha dele foi batida em 3 de novembro de 1970. Ele foi lançado em 5 de outubro de 1971, comissionado em 18 de junho de 73 e descomissionado em 8 de abril de 1996. Em 1973, uma vez incorporado à Marinha lá na Inglaterra, né, em 16 de outubro, ele suspendeu de Barrow em Furness, iniciando a viagem inaugural com destino ao Brasil. Fez escala em Portsmouth, na Inglaterra, Lisboa, Las Palmas, Dakar, chegando a Recife, em Pernambuco, em 30 de setembro. Essa travessia Dakar-Recife foi a primeira realizada em imersão por um submarino brasileiro com uma duração de 12 dias e meio.
ele chegou ao Rio de Janeiro em 12 de dezembro, atracando no cais da base Almirante Castro Silva, a BACS. Né? Ele, como todos os nossos outros, participou de várias operações no litoral brasileiro, no litoral do Caribe, no litoral da Argentina. Então, em 74, entre agosto e setembro, ele participou da Operação UNITAS 15. Você veja bem, essa operação em conjunto com a unidade da Marinha dos Estados Unidos, é realizada anualmente. Em 74 já era a 15ª. Em 75, ele tornou-se o primeiro submarino a efetuar medição de nível de ruídos na raia acústica de Cabo Frio. E entre outubro e novembro, em 75, participou da UNITAS 16, novamente em conjunto com unidades da US Navy. Em 77, em janeiro, participou da Operação RIDEX I-77, junto com unidades da Marinha dos Estados Unidos, Canadá e Holanda, na área marítima do Caribe. Em 78, entre fevereiro e março, participou da RIDEX 78, em conjunto com operações dos Estados Unidos, com marinhas dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Canadá e Alemanha. Aquele congraçamento e treinamento entre marinhas. Né? Em agosto, participou da UNITAS 19, com a US Navy. Em 83, em dezembro, ele iniciou seu primeiro período normal de reparo, seu PNR, que foi o primeiro Oberon a fazê-lo no Brasil. Em 87, ele tornou-se recordista de dias de mar, com 23 dias imersos feitos durante a travessia África-Brasil. Em 91, participou de exercícios de salvamento, com o submarino de salvamento Felinto Pério, K-11, da Marinha Brasileira. Em 94, em 18 de junho, ele completou 21 anos de sua incorporação, tendo atingido até então mais de 1.000 dias de mar e mais de 14.000 horas de imersão. Em 96, em 8 de abril, ele deu baixa do serviço ativo, com 151.258 milhas navegadas, quase 1.200 dias de mar e 14.000 horas de imersão, tendo lançado 173 torpedos. Bom, a classe, o segundo submarino, que na verdade foi o que ficou mais tempo operando, porque ele teve um atraso, nós vamos ver porquê, na sua entrega, o S-21 Toneleiro. Ele, em 73, ele deu indicações que ele poderia ser bafejado pela adversidade, né? Porque em 2 de outubro, às 2 horas da manhã, irrompeu um violento incêndio no compartimento de manobra e na área adjacente ao compartimento de baterias. O navio estava, nesse momento, atracado no cais da Vickers e os operários ingleses estavam trabalhando no pernoite a bordo, né? O sistema hidráulico principal, o SHP, que vai ser indiretamente causador também no futuro e final acidente dele, cuja pressão de trabalho é de 2.500 libras por polegada quadrada, estava na condição de pronto para utilização. Um dos operários da Vickers fazia serviço de corte e solda a oxacetileno na altura do sistema TIOS, aquele que nós já falamos, o sistema de direção de tiro. Na manobra, parte anti-avante, houve uma ruptura do SHP e o óleo do sistema pulverizado pela alta pressão em contato com a alta temperatura na área de serviço de solda entrou em combustão. Não tendo havido combate inicial ao fogo, esse rapidamente desenvolveu-se e causando um incêndio classe B de grandes proporções, né? E provocando a explosão de uma ampola de oxacetileno que castigou severamente o compartimento de manobra. À custa de muita dificuldade, os bombeiros do estaleiro debelaram o fogo. Todavia, inspeções posteriores demonstraram ter sido afetada a estrutura de aço do compartimento de manobra, resultando na substituição das cavernas de número 49 a 77. Isso aí foi que provocou um atraso na entrega desse navio. Ele teve aquele abatido em 15 de novembro de 71, ele foi lançado em 22 de novembro de 72, e veja que ele foi comissionado em 10 de dezembro de 77, um período entre lançamento e comissionamento maior do que os anteriores, né? E foi descomissionado em 21 de junho de 2001, nós vamos ver em que condições, né? Bom, em 78 ele suspendeu de Barrow Furnace, né, depois da incorporação, na sua viagem inaugural para o Brasil, fazendo escala em Lisboa e Santa Cruz, nas Ilhas Canárias, chegando ao Recife, Pernambuco, em 29 de agosto.
A travessia do Atlântico, Tenerife 9 de agosto, Recife 28 de agosto, atingiu o recorde da Marinha do Brasil de permanência de imersão. Foram 20,5 dias de mar, 481 horas e 54 minutos, em 2.675,8 milhas navegadas. Em 8 de setembro chegou ao Rio, atracando o cais da base Almirante Castro Silva. Em outubro, participou da Operação Unitas 19 com a US Navy. Em 81, participou de várias operações, Fazex 2, Arrastão, Inopinex, Dragão 17, e conquistou o troféu Eficiência. Tá? Em 82, entre 5 e 15 de janeiro, participou da Operação Aspirantex 82, com aspirantes da Escola Naval. Em 22 de outubro a 1º de novembro, participou da Operação Fraterno 4, em conjunto com a Armada Argentina. Em 83, em fevereiro, ele participou de outra operação, Temperex 1. Em 85, em outubro, participou novamente da Operação Fraterno, a 7ª, com navios da Armada Argentina no trecho Santos-Rio. E entre 1 e 17 de dezembro, integrou um grupo-tarefa que realizou a Operação Pinguim na área marítima entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Continuando o log, em 1986, em fevereiro e março, participou da Operação África 86 com a Marinha da Nigéria e visitou portos de Lagos, na Nigéria, Dakar, em Senegal, na Costa do Marfim, Las Palmas, conquistou o troféu Eficiência relativo ao ano de 85 e o prêmio Torpedex 86. Ainda em 86, bateu pela segunda vez o recorde da Marinha Brasileira de permanência em imersão, ficando 23 dias mergulhado. Em 87, sofreu um PDR, um período de docagem e reparos, conquistou o troféu Eficiência pela segunda vez consecutiva, relativo ao ano de 86, e o prêmio Torpedex 87. Em agosto, participou da Operação Unitas 28 com a US Navy. Em 1988, entre 12 e 30 de setembro, participou de novo da Operação Fraterna 10 com a Armada Argentina. Em 89, de novo, Fraterno 11 com a Armada Argentina. Em 1990, em junho, participou da Operação Aderex 2, /90. Entre 13 e 4 de julho, participou da Operação Tupicalex 2/90. Entre 17 e 26 de setembro, participou da Operação Temperet 2/90 na área marítima de Rio de Janeiro e São Paulo. Como você vê, uma série de operações padrões da Marinha para exercitar e treinar a tripulação. Em 1997, em junho, completou um período de reparos, onde teve substituído o sistema de sonar, o Torn-M Type 187, pelo Atlas CSU 9061, que também foi integrado ao sistema de direção de tiro, o TIOS, como nós já falamos. O Solar Type 2004 permaneceu. Essa obra foi realizada pelo AMRJ e pelo Centro de Eletrônica da Marinha. Muito bem. O S-21 toneleiro, o acidente que causou abaixo do navio. Ele, depois do acidente, após o resgate do fundo da Bahia, em função dos eventos da noite de Natal do ano 2000, a avaliação dos técnicos da Marinha mostrou que haveria um custo para reformar o submarino e para colocá-lo em atividade novamente em torno da época de 25 milhões. Além disso, seriam necessários no mínimo 24 meses para os trabalhos. Em vista disso, a Marinha resolveu antecipar a sua aposentadoria, que estava previsto para o ano de 2003. E em 21 de junho de 2001, o submarino deu baixa do serviço ativo, como nós vimos naquela primeira transparência relativa ao toneleiro. Ele estava atracado ao cais do AMRJ, Arsenal de Marinha, do Rio de Janeiro, desde o começo do mês de novembro. Passava por reparos no sistema hidráulico, aquele SHP. Então, por volta de 21 horas dessa noite fatídica do Natal, que normalmente é inapropriada para se fazer qualquer tipo de operação, ainda mais uma operação desse tipo, a estatística mostra que nessas ocasiões o nível de acidente aumenta. Então, por volta de 21 horas, o oficial encarregado de conduzir a manutenção ordenou a ciclagem, que é o alagamento dos tanques de lastro 6 e 7, seguido pela ciclagem do tanque 5. De dentro da embarcação, o oficial que comandava a ciclagem dos tanques não percebeu que o submarino havia inclinado muito para a popa, a ponto da superfície do mar atingir a escotilha da praça de máquinas. De repente, a praça de máquinas começou a alagar. Alguns marinheiros correram na direção da escotilha para tentar fechá-la, mas havia um duto flexível de ar, muitas vezes se coloca isso no cais, em ventilações ou qualquer coisa temporária,
passando pela escotilha. O fluxo de água era muito grande e os marinheiros não conseguiram fechá-la. Naquele momento, a força foi cortada e o ambiente ficou completamente às escuras. Sem energia, não foi possível acionar as bombas de esgoto. Os tripulantes, então, correram na direção da Praça de Máquinas, no meio da escuridão, fechando a porta-estanque. Mas a água avançou para a proa da embarcação através dos dutos de ventilação e pelas redes de extração das baterias. Naquele ambiente escuro e alagado, os tripulantes conseguiram sair pela escotilha superior da torre, que dá acesso ao passadiço no topo da vela. Pouco antes das 22 horas, os dois últimos tripulantes saíram a nado do submarino. Por volta da 1 hora da manhã, o casco havia desaparecido completamente nas águas escuras da Baía de Guanabara. O que acontece com esse tipo de acidente é que vários procedimentos e várias rotinas da Marinha foram quebradas, né? Não foram cumpridos os procedimentos. A data e a hora era inapropriada. O tanque, o TL-5, estava parcialmente cheio e o oficial encarregado, era um primeiro-tenente, ainda recém-vindo do curso de especialização, ele não percebeu que o TL-5, ou não se deu conta que o TL-5 estava parcialmente cheio. Esse TL-5 recebe os efluentes, né? E normalmente esses efluentes são lançados no alto mar, nunca são lançados em águas interiores, por causa de problemas, inclusive, de poluição. E como o submarino estava atracado no cais há algum tempo, esse tanque estava parcialmente cheio, porque não tinha tido oportunidade de jogar no mar. E isso contribuiu muito para o acidente. Então, falta de cumprir procedimentos previstos, data e hora inapropriadas, né? E inexperiência foram a causa desse acidente que acabou levando ao submarino dar baixa, né? Bom, o último submarino, o Riachuelo, né? Em 1977, em 28 de julho, ele suspendeu de Barrow Furnace, né, o local onde ele estava sendo construído, iniciou a viagem inaugural com destino ao Brasil, fazendo escala em Portsmouth, na base submarina de HMS Dolphin, em Gosport, que, aliás, eu fiz um estágio lá de 5 meses nessa base, é uma base espetacular. Outra escala em Brest, em Lisboa, Santa Cruz, Tenerife, nas Ilhas Canárias, Dakar, chegando em Recife, no Brasil, em 1º de setembro. Em outubro participou da Operação UNITAS 18, com o S-Navy. Em novembro participou dos testes de lançamento dos torpedos de fabricação alemã do tipo SUT, e participou da Operação Dragão 13. Esses testes com esse tipo de torpedo SUT foi um oferecimento do fabricante. O fabricante estava querendo, o fornecedor estava querendo vender esses torpedos para a Marinha, que nunca comprou. Então foram feitos testes de lançamento pelo Riachuelo, inclusive foi feito interiormente aqui na Baía de Guanabara, né? Mas a Marinha não se interessou por esse torpedo e nunca foi comprado, foi apenas um teste. Em 78, em março, participou da Operação Anfíbia Pisces, em águas brasileiras, com o navio da US Navy. Em maio, participou da Operação Atlantis, com a Marinha do Uruguai. Em outubro, participou da Operação UNITAS 19, com unidades da US Navy. Em novembro, participou de uma operação com a Marinha da França, conquistou o troféu Eficiência, que foi instituído neste ano pelo comandante das Forças Submarinas. Em 79, em janeiro, participou da Operação Aspirantec 79. Em novembro, participou dos testes de lançamento dos torpedos de fabricação inglesa do tipo Tigerfish. Em 1980, ele havia atingido a marca de 280 dias de mar, 41.735 milhas navegadas, e em setembro, outubro, participou da segunda fase da Operação UNITAS 21, realizada entre o Rio de Janeiro e Recife. Construtor, como de todos os outros, foi o Vickers. Ele teve a sua quilha batida em 26 de maio de 73, foi lançado em 6 de setembro de 75, comissionado em 12 de março de 77, descomissionado em 12 de novembro de 1997. O destino desse submarino é um museu atracado no cais do Espaço Cultural da Marinha, né? Nessa próxima figura, nós vamos ver uma figura aí do Riachuelo como museu, né? Essa foto aí mostra ele como museu. Em 1981, continuando o log, entre os dias 19 de março e 1º de abril, ele participou da Operação Fazex 2, realizada entre Salvador e Santos. Entre 26 e 30 de abril, participou da Operação Arrastão 10. Entre 2 e 20 de agosto,
participou da Operação Unitas 22, realizada na costa do norte e nordeste do Brasil, com a US Navy. Em novembro, participou da Comissão INOPNEX 81. Ainda em novembro, participou da Operação Dragão 17. Em 1982, entre 5 e 15 de janeiro, participou da Operação Aspirantex 82 com aspirantes da Escola Naval. Em 84, durante seu PMG, o Riachuelo recebeu as novas baterias de grande capacidade de fabricação nacional, produzidas pela Saturnia, com tecnologia da alemã Varta, sendo o segundo submarino, primeiro da classe humanitar, a recebê-las. Essas baterias estão sendo fabricadas para os nossos submarinos novos também. Em 1985, em outubro, participou da Operação Unitas 26, realizada entre Santos e Salvador, com a US Navy, entre 1º e 17 de dezembro, entregou um grupo-tarefa que realizou a Operação Pinguim na área marítima entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Essa operação, outros submarinos também participaram, como a gente já viu. Em 1986, entre 17 e 21 de março, participou da Operação Costeirex, na área do terminal Almirante Barroso, em São Sebastião. Em novembro, participou da Unitas 27 com a US Navy. Em 87, sofreu um PRR. Em outubro, participou da Operação Fraterno 9, que é realizada com a Armada Argentina. Em dezembro, participou da Dragão 23. Em 88, em janeiro, participou da Aspirantex 88, da Tropicalex 88, realizada na área marítima entre o Rio de Janeiro e Alagoas. Entre 27, continuando com o log, entre 27 de junho e 15 de agosto, participou de Operação Caribe 88 para aprimorar o adestramento da esquadra e realizar exercícios com as marinhas da Colômbia e Estados Unidos. Isso aí, integração entre as marinhas do continente. Em 1992, entre 15 e 19 de outubro, esteve em Santos, São Paulo, escalando no intervalo de exercícios de unidade isolada. Em novembro, integrando um grupo-tarefa, participou da Fraterno 12, realizada em Mar del Plata e Porto Belgrano, com um grupo-tarefa argentino. Em 93, entre 10 e 13 de maio, participou da Operação Interportex, realizada em São Sebastião, conquistou o prêmio Torpedex desse ano. Em 94, em janeiro, participou do grupo-tarefa que realizou a Operação Aspirantex Norte 94. Em 97, em 12 de novembro, deu baixa do serviço ativo da Marinha. Em seus 20 anos e 8 meses de serviço, atingiu as marcas de 181 a 1.000, quase 182 mil milhas. 1.283 dias de mar e 17.700 horas. 41 minutos de imersão, 17.690 horas e 41 minutos de imersão, e lançou 172 torpedos. Depois de sua baixa, foi entregue ao Serviço de Documentação da Marinha e foi reclassificado como um submarino museu. Está atracado no Cais do Espaço Cultural. Essa foto, inclusive, é uma foto da viagem, do tour virtual que você pode fazer no submarino Riachuelo. Comentários finais sobre a classe Oberon e o Super-O. Evidentemente, esse é um sucesso de submarino, um submarino exitoso, foi utilizado em 5 países, em 2 continentes. E esses super-heróis tinham variações em função dos requisitos das marinhas adquirentes. Né? Variavam um pouquinho. Eles eram na forma, no formato e na tonelagem idênticos, mas variavam sistemas, e alguns sistemas que foram mudados de acordo com o país. Teve um histórico de excelência na vigilância, coleta de inteligência e operações especiais de praia com fuzileiros. Os Oberon do Canadá, da Austrália, formaram com a US Navy uma rede de inteligência no Mar da China e no Pacífico Sul. A operação dos Oberon requeria audácia e coragem das tripulações das marinhas que operaram. Né? Vocês vejam que os nossos Oberon também, embora não tenham participado de nenhuma ação de guerra, eles tiveram muita operação ao longo de toda a sua vida. Né? Classificado como submarino de ataque, mas tinha restrições para isso. E aí eu estou falando aí em profundidade e velocidade. Né? Já falamos isso com relação à questão dessa vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade que melhorou com o tempo, mas não resolvida inteiramente, era a sua confiabilidade em relação aos motores diesel, especialmente os britânicos. Né? Os nossos navios, eu não tenho notícias que nós tenhamos tido essas mesmas dificuldades que os britânicos tiveram. Né? Em uma luta 1 a 1 com o nuclear ou convencional mais rápido, ele levaria desvantagem. Ele não é, na verdade, um submarino de ataque. Ele precisaria se aproximar muito de seu alvo e também a questão da profundidade e da velocidade.
Hélice de três pás também é uma outra fonte geradora de ruídos, né? Então vimos ao longo de tantas transferências, informações, todos esses órgãos, desde os da Marinha Britânica, os que deram origem a tudo, aos australianos, canadenses, chilenos e finalmente os brasileiros. Eu espero que vocês tenham tido uma noção boa desse tipo de submarino, e aqueles que gostaram, que não assinaram ainda o canal, por favor, assinem o canal e marquem para receber as novas atualizações, e nos encontramos num próximo vídeo. Até a próxima, muito obrigado e até a próxima mesmo.